Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia de live Mães que Oram, e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para você e para mim. Toda vez que nós ministramos, nós também somos ministradas, e graças a Deus por isso, que Deus dá sempre uma oportunidade da gente aprender mais a sua palavra. Amém? Hoje eu gostaria de começar esse encontro orando com você, clamando para que o Senhor esteja aqui conosco mais uma vez e que Ele possa também visitar aí a sua casa, visitar o seu cantinho e a presença dEle tomar conta aí desse lugar. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, Pai, amado Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos nessa manhã, Deus. Te engrandecemos porque sabemos que o Senhor é santo, poderoso, fiel, maravilhoso, justo, cheio de bondade, cheio de misericórdia diante de nós. Obrigado, meu Deus, por sempre nos aceitar, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante dos nossos tropeços. O Senhor é aquele que sempre nos recebe de braços abertos e nos recebe de volta a qualquer hora, a qualquer momento em que nós precisarmos. E é por isso que nós estamos aqui, na condição de pecadoras, mas na condição também de filhas, que somos remidas pelo teu sangue, nós somos justificadas pela tua palavra, que nos alimenta diariamente. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, até mesmo as coisas que nós não temos nem noção. Muito obrigado, meu Deus. Te agradecemos, estamos nessa manhã cheias de gratidão pelo teu santo nome, pela tua presença e pelas nossas vidas. Te engrandecemos, te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus nos abençoe diante da tua palavra. Se você conhece alguém que você sabe que pode ouvir essa palavra e que precisa ouvir uma palavra do Senhor, compartilha, né? Manda um direct aí para essa pessoa, para que ela também possa ser abençoada com essa palavra que nós vamos trazer hoje. Eu gostaria de recapitular com você o que a gente tem trabalhado nas últimas semanas, e eu acho legal ir recapitulando, porque aí você vai entrando no contexto. Se você não tem acompanhado a sequência de ministrações, você pode acessar lá no YouTube, no nosso canal, né, do YouTube. Você pode ir no Instagram, dar uma olhadinha nos devocionais, no Facebook, enfim, tem bastante material aí para você que quer saber um pouquinho mais sobre como treinar os filhos na palavra de Deus, como usar a palavra de Deus e relacionar a palavra de Deus com a criação dos filhos. Então, nós temos falado a respeito de que a Bíblia serve para ensinar, a Bíblia serve para repreender e a Bíblia serve para corrigir. Dentro da correção, a gente percebeu que existe aí um mundo, né? Vários assuntos que a gente pode falar, porque existe os processos da correção. A correção não é algo que acontece ali no papum, né? No momento que a situação está precisando ser contornada. Isso é a repreensão, mas depois existe um processo bem legal que a gente precisa fazer com os nossos filhos, que é corrigi-los e levá-los ao arrependimento, à confissão, ao perdão, à restituição, e nós chegamos a abandonar o pecado, a entender que precisa deixar de praticar aquela atitude, o qual levou você a corrigi-lo. Ele vai precisar entender isso, você precisa entender isso como mãe, para fazer com seu filho, e como filha de Deus Pai. Você também vai viver essa correção na sua vida. Você também deve ter vivido a correção da parte do Senhor na sua vida. E aí, dentro do abandono do pecado, quando a pessoa chega nesse ponto, a gente já falou aqui sobre a necessidade de autonegação,
muitas vezes a necessidade da amputação radical e também da prestação de contas. No caso, foi o tema da semana passada, onde nós falamos sobre os nossos filhos entenderem que prestar conta para nós, isso não é um problema, mas é sim algo que pode se tornar um hábito na vida do seu filho e vai ser natural para ele, né? Tem tudo a ver com autoridade, tem tudo a ver com respeito por você, mãe, que é a autoridade de Deus na vida dele. Então, hoje eu queria fechar aí um pouco dessa imensidão de assuntos que nós temos trabalhado com o tema restaurar relacionamento. Porque depois de tudo isso, vai ser necessário restaurar o relacionamento. E aí hoje eu queria falar com você como é importante. Nós chegamos à conclusão que o nosso Deus, além de nos instruir como filhas, nos deixou um manual ou uma coleção literária, eu coloquei aqui, de como criar os nossos filhos no caminho. Sim, ele nos ensinou, ele nos deu esses pontos todos que nós trabalhamos e agora ele diz assim para nós: temos que restaurar o relacionamento. É assim que ele faz conosco. É assim que ele nos ensina a fazer. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender um pouquinho mais de como fazer isso. E eu queria pensar com você nessa manhã de que muitas vezes o erro, o pecado, que já foi assunto das semanas anteriores, a sua comunhão com Deus, mas que ele também afeta o seu relacionamento com as outras pessoas. Por quê? Porque quando você erra, quando você peca, existe a maioria das pessoas, ou até mesmo como mãe, talvez a gente mude um pouquinho com aquela pessoa. E é isso que o nosso Deus ensina, que nós temos que ser diferentes. É sobre esse assunto que eu quero falar com você nessa manhã. Não é porque uma pessoa errou, não é porque ela pecou, que você tem que fazer diferença em relação a isso. Você não deve olhar para essa pessoa, para o seu filho, ou como filhas, né? Ao olhar para o seu irmão como uma pessoa diferente porque ele está num processo de correção do seu erro. Isso é algo aqui dentro de nós, que somente Deus pode nos dar essa capacidade de não olhar com esses olhos de julgamento diante de alguém. Por isso que eu falei antes, que às vezes o restaurar relacionamento não está só envolvido com o relacionamento do pecador com Deus, mas também do pecador com as outras pessoas. Todos os processos que nós meditamos e conversamos anteriormente vão ser necessários para a gente poder conseguir fazer a restauração desse relacionamento. É importante você pensar, eu coloquei aqui o que não é restaurar, né? É importante a gente pensar, porque às vezes você pode pensar em restaurar como algo que faz com que você não dê importância para o que aconteceu. Não quer dizer que o pecado da pessoa, o erro da pessoa não vai ter consequência, isso não muda. Que a confiança perdida, se, por exemplo, o pecado era mentira, a pessoa mentiu, falou coisas totalmente distorcidas para você, a confiança que você tinha nela, que ela vai ser readquirida imediatamente. Não, restauração de relacionamento não quer dizer nada disso. Tudo isso aconteceu e tudo isso vai continuar num processo de correção. Como nós já temos falado, a correção não é um momento, a correção é um processo. Mas a pessoa, muitas vezes, o pecador, que pode ser você, que pode ser seu filho, ele não consiga estabelecer essa correção de todas as coisas de uma vez só. E você, na condição de ser o outro, na condição de ser aquele que está assistindo, que está vendo, ou na condição de mãe, você não pode ser aquele que valoriza mais o erro do que o próprio arrependimento. Amém? Restaurar
você tem conhecimento, eu coloquei aqui, do pecado. Você, mãe, ou você que tem a relação com a pessoa que errou, você tem que ter a certeza que você tem que lembrar, melhor dizendo, que a pessoa está nesse processo. E ao estar nesse processo, você tem que lembrar que ele é uma pessoa arrependida e que ele deve ser perdoado. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Cabe a você ficar, não é porque você não está na posição de pecador, mas cabe a você olhar para aquela situação e entender que ele está passando por um processo. E esse processo talvez leve algum tempo. Existem pessoas que demoram nesse processo. Mas Deus, quando Deus está tratando, quando Deus está corrigindo, quando Deus está trabalhando, quem somos nós para influenciar nisso? Quem somos nós? Nós não podemos vetar esse crescimento e essa correção. Que a nossa presença, que a nossa função não seja essa. Muito pelo contrário, que a sua função seja olhar para a pessoa como quem está num processo. E ele é uma pessoa que está se arrependendo do que fez e que também merece o seu perdão. Amém? Então, essa lição, ela não é só para nós como mãe, ela é para nós como filhas também. Muitas vezes nos relacionamentos com as outras pessoas vai ser necessário você conviver com alguém que pecou contra você por algum motivo. Vai ser necessário você ter conhecimento do pecado de outra pessoa e mesmo assim conviver com ela. E aquela história, né? Isso não não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas existe um ditado que fala assim, isso não é da sua conta. Realmente, não é da sua conta, deixa para Deus. Deixa para Deus, que do pecado do outro, Deus trata. Deixa para Deus, que do pecado daquela pessoa, Deus é capaz de fazer a transformação. É necessário de um coração arrependido, de alguém que quer essa transformação? Sim, mas isso não é da sua conta. A não ser, como nós estamos aqui no Ministério de Mães, que o pecador seja o seu filho. Aí é da sua conta, mas é da sua conta para edificar, para somar, para poder ajudar nesse processo de correção, como nós temos falado há muitas semanas. Cabe a você como mãe agir como alguém que leva seu filho para cima. Você não está aí para puxar teu filho para baixo. Você está aí para levar o teu filho para cima, em direção ao alto. Para cima, literalmente, em direção a Jesus. Amém? Então, a Bíblia, mais uma vez, nos ajuda a entender como tratar um pecador, como tratar alguém que está nesse processo. E eu queria levar vocês a meditar em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 7 e 8. A minha Bíblia, na versão NVI, ela diz assim: agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Amém? Que bênção é saber como Deus trata um pecador. Olha só que orientação poderosa. Ele pede para que ao invés da gente ir lá enfiar o dedo na ferida do pecador, ele pede que nós o perdoamos e o consolamos. É isso que Deus quer que a gente faça com o nosso filho, é isso que Deus quer que a gente faça com o nosso irmão. Que você esteja pronta para consolar e para perdoar. E que você esteja pronta também para derramar amor, reafirmar o seu amor por ele. Dentro do processo de correção, nós como mães, nós temos que corrigir, nós temos que ser enfática, nós temos que ser pontuais, muitas vezes nós temos que ser mais enérgicas, nós temos que amputar radicalmente. Realmente nós temos muitas
momentos, né? Temos que ter muita sabedoria para agir diferente em cada momento, de acordo com cada situação. Mas uma coisa que não pode faltar em você é você lembrar que mesmo nessa posição mais firme, você tem que derramar amor sobre o teu filho. O amor, ele vai curar tudo. Esse é o nosso Deus. Deus, ele age com justiça, ele nos repreende, ele faz isso com as nossas vidas porque ele nos ama. Sim, o amor que você sente pelo seu filho também precisa ser derramado. E são nos momentos mais difíceis, nos momentos em que ele não está tão amável assim. Afinal, ele cometeu um erro, ele cometeu algo que te feriu, mas isso não impede que você derrame amor. Mas até para isso você precisa de equilíbrio da parte de Deus. Senão, dependendo da idade que o seu filho está, ele não entende muito bem. E ele entende que você está passando por cima da situação. Por isso é necessário todos os processos de correção anteriormente, para que você coloque as coisas no devido lugar. E o seu filho, apesar de pequeno, é inteligente e super esperto. Apesar de pequeno, muito esperto. Então o que ele vai entender? Quando a minha mamãe me ama. Às vezes eu uso essa frase, mesmo num momento difícil com meu filho. Eu digo a ele, falo assim, filho, a mamãe te corrige. A mamãe agiu dessa forma. Sabe por quê? E às vezes ele fala, por quê, mãe? Ou ele fala, eu sei, porque eu te amo. E quando o filho, a gente ama, a gente também age de maneira mais firme. Mas nunca esqueça, eu te amo. Então, reafirmar e trabalhar essa restauração de relacionamento baseado no consolo, no perdão e no amor, isso tem a ver com a palavra de Deus. Nós temos também na palavra de Deus, lá no capítulo 15 de Lucas, nós temos a descrição da parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, né? Ali a gente tem uma grande lição de restauração de relacionamento. Realmente, assim, é a história é uma parábola que, estudando um pouquinho a respeito desse tema, algumas pessoas falam que, apesar dela se chamar a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola para pai, ela é uma parábola para mãe. Por quê? Porque ela fala de um pai que restaurou o seu relacionamento à medida que o filho, com ele, à medida, mesmo diante da atitude do filho, que foi embora, pediu a sua herança, pediu a parte que lhe era devida, foi embora, como diz, quebrou, bateu cabeça e aí caiu em si, que ele precisava voltar. É muito, muito legal essa parábola, ela é muito rica, muito cheia de ensinamento, e eu gostaria de ler com você, vamos lá no livro de Lucas, eu gostaria de ler com você a partir do verso 22. Só antes da gente ler a partir do verso 22, eu gostaria de contextualizar então. Esse filho, ele pediu, né? Ele pediu a herança dele de volta e aí ele desperdiçou a herança dele. Desperdiçou e começou a passar necessidade. À medida que ele começou a passar necessidade, e aí a Bíblia diz assim no verso 17, caindo em si, ele disse que o pai dele tinha empregados e que muitas vezes os empregados deles têm comida de sobra. Então ele fez uma reflexão. Foi o momento em que ele passou pelo arrependimento, pela confissão do pecado. Foi todos os elementos da correção caíram sobre a cabeça dele ali naquele momento. E ele entendeu que ele tinha que voltar. Ele entendeu que ele tinha que voltar, mas a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez quando ele voltou foi pedir perdão. Ele clamou pelo perdão, ele reconheceu. E a Bíblia fala, no verso 18,
que ele reconhece que ele pecou contra o céu e contra ti, no caso, ao pai dele. Ele pecou contra o pai do céu e ele pecou contra o pai terrestre dele. Então, olha que exemplo maravilhoso de arrependimento, de elementos da correção. Então eu convido você a, durante essa semana, ler, estudar, meditar na parábola do filho pródigo. E nós vamos ler a partir do verso 22, aonde já tem a parte do pai dele. Então ele chegou para o pai dele, ele voltou arrependido, e a Bíblia diz assim que o pai disse aos servos, verso 22, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e mantenham. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este é o meu filho que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Que bênção, que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa trazer bastante revelação da parte de Deus aí na sua vida. Porque tem muito ensinamento nessa palavra. Mas hoje nós vamos falar a respeito da reação desse pai. A reação desse pai que ao receber esse filho, o que ele fez? O filho já chegou entregando para ele: pai, eu pequei. Só o fato dele ter voltado atrás já significava muita coisa. Mas ele chegou reconhecendo o seu pecado e reconhecendo a quem ele pecou, né? Em relação a quem ele pecou. Ele reconheceu que foi em relação a Deus e em relação ao pai. Por quê? Porque ele tomou uma atitude precipitada. Ele fez algo que talvez o pai dele não estivesse de acordo. Mas a Bíblia diz que o pai o recebeu de braços abertos e derramou todo o amor que ele podia naquele momento. A Bíblia fala no verso 22 que ele precisou colocar calçados nos pés do seu filho. Ou seja, você imagina em que condição que ele chegou? Um pouquinho antes, a Bíblia descreve que ele comia as coisas parecido com as coisas que os porcos comiam, né? Ou muitas vezes, acho que nem isso. Então, você vê que esse filho, ele estava realmente numa condição de perdido, numa condição triste, que nenhum pai gostaria de ver o seu filho. Muitas vezes o pecado faz isso com nós filhos. O pecado faz isso com os nossos filhos. E é por isso que nós estamos tratando de maneira preventiva essa questão do pecado. Porque existem pecados que levam os nossos filhos a caminhos muito difíceis. Eu já tive a oportunidade de conviver com mães que passam por dificuldades em relação aos filhos, estando imerso em drogas, por exemplo. Não te faz lembrar alguém que porventura está aí imerso numa condição de envolvido nas drogas e muitas vezes chega a mudar sua fisionomia, a mudar sua aparência, porque a droga leva tudo, sem falar na dignidade das pessoas. Então, a parábola do filho pródigo, ela pode ser usada tanto para contextos assim, mas ela também pode nos trazer ensinamento para nós que, em nome de Jesus, estão trabalhando de maneira preventiva. Os nossos filhos não chegarão a essa situação, eu creio. E é por isso que nós temos que trabalhar. Mas Deus é tão bom que Ele nos ensina, através da sua palavra, que se um dia o seu filho chegar numa situação onde ele merece todo esse cuidado, Ele nos dá uma direção de como fazer, de como é melhor fazer. Porque assim, com certeza, você vai conseguir fazer com que o seu filho abandone o pecado, que ele lance fora, que ele não entenda que ele não precisa disso para viver e que o seu amor, o seu perdão, o seu consolo é tudo que ele precisa. Amém? Então,
eu gostaria de entender com você o que Jesus queria dizer para os religiosos da época, porque Jesus conta essa parábola num contexto onde ele está sendo assistido por vários religiosos que o cercavam enquanto ele contava a parábola. Eles ficavam ali, né, sempre esperando, ouvindo, tramando, tentando pegar uma brecha de Jesus, e eles ficavam ali, sempre na espreita, escutando aquilo que Jesus falava. Mas Jesus, ele aproveitou essa parábola para dar um recado especial para mim e para você, e para aqueles religiosos da época, para dizer que o pecador, que você, que todas as pessoas, o seu filho, nós somos especiais para Ele. E não importa a condição em que você chegue, não importa as suas escolhas anteriores, a partir do momento que Jesus chega na vida de alguém, Ele tudo transforma com amor, com consolo, com correção, com perdão. Esse é o nosso Jesus. Amém? Então a gente entende, é por isso que a gente precisa tanto de Jesus. Porque Jesus é o único que como ele mesmo descreve na palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida. É somente ele que pode nos ajudar nessa transformação. E Jesus deixa isso muito claro. Você é especial. Você é especial, não importa a maneira como você chega. Eu tenho um pastor amigo meu que ele sempre falou isso para nós. Não importa a maneira como você chega, mas a maneira como você vai terminar. Pastor Sandro, um abraço pro Pastor Sandro. Ele sempre repetia isso para nós. Por quê? Repete, né, isso para nós. Por quê? Porque não importa a maneira como você chega mesmo. Você chega de um jeito, eu chego do outro. O nosso filho age de uma maneira, o filho da vizinha age do outro. Não importa. Não importa a maneira como é, mas importa o que você vai fazer com ela. E se você lançar mão, mãe, desses elementos baseados na palavra de Deus, que a gente está chamando aqui de elementos da correção, você, assim como eu, vai ter sucesso na criação dos seus filhos. Você entende isso? É assim que Deus trata os seus filhos e é assim que Ele nos ensina a tratar os nossos. É por isso que nós precisamos de Jesus. Para que a gente possa guiar nossos filhos, nós como mães precisamos de Jesus. Porque aí nós vamos estar bem orientadas e também seremos boas orientadoras. O Deus Pai tem esse intuito na correção. A correção é mostrar o amor incondicional de Deus por nós. Você já deve ter ouvido uma frase assim: corrigir é amar. Nós já usamos essa frase aqui nas postagens, né? Dentro do perfil aí, nós já fizemos posts sobre o quanto a correção tá ligada ao amor. Eu brinco que isso deve ter sido Deus que escreveu, não está na Bíblia, né? Mas a gente entende que corrigir é amar. O Senhor nos faz entender isso. Por quê? Porque corrigir significa trabalhar preventivamente para que o seu filho não venha cair em pecado, ou para que você dê uma consciência para ele que à medida que ele estiver numa situação onde ele vai ter duas escolhas, ele escolha a melhor para a vida dele. Por isso que o processo de correção é tão importante. Por isso que o trabalho de uma mãe é tão importante. É por isso que nós comemoramos o Dia das Mães com tanta alegria. Porque realmente nós temos essa função tão poderosa e tão maravilhosa que Deus nos deu. A criança que peca também precisa ser restaurada. E quando eu falo que o amor que você precisa derramar, eu falo não, né? A Bíblia diz que você precisa derramar amor, consolo e perdão. Você tem que dar consciência para o seu filho que essa restauração, ela acontece a Deus, aos pais e àqueles contra ela pecou. O seu filho, ele vai buscar a restauração nesses 3 relacionamentos diferentes. E quando a gente fala na restauração entre pai e mãe,
principalmente, como eu citei antes, na questão de quando é mais enérgico. A gente vai falar mais pra frente a respeito da vara de correção e em situações onde foi necessário você usar a vara de correção, principalmente em situações assim. Por quê? Porque você vai agir de maneira enérgica, mas você também vai derramar amor de uma maneira imensa sobre o seu filho. E aí ele vai entender essa relação entre o amor e a correção. Eu creio e tenho trabalhado por isso, né, dentro da minha casa e com a minha família e com os meus filhos, com o meu filho, porque a pequenininha ainda não tem que, muitas vezes, já começa a dar umas nuances, né? Eu tenho uma pequena de 7 meses, para quem não sabe, e é muito curioso, você fala, eu vou colocar às vezes ela no carrinho assim, ela já faz e ela enverga o corpo assim, ó. A gente começou a rir essa semana, porque ela toca a cabeça no carrinho e toca a ponta dos pés. A recusa dela é tão grande, ela faz uma curva com o corpo assim, ó, porque ela não quer o carrinho. E aí eu me peguei essa semana e falei, Manuela, você precisa ficar aqui no carrinho, filha. A mamãe precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então a Manuela também já tá começando no processo de correção. Meu Deus do céu, como começa cedo, né? Começa muito cedo. 7 meses a gente já tem que começar a dar nuances de correção. Porque senão eu não faço nada. Só fico com ela no colo, porque ela adora um colinho. Então, você vê, brincadeiras à parte aí, a gente precisa trabalhar isso nos nossos filhos, porque tudo que a gente fizer, processo, que a gente conversar, que a gente colocar amor, tudo vai ficar mais fácil. Fica mais fácil deles entenderem à medida que eles vão crescendo. E mesmo que eles já tenham crescido, se você derramar amor, tudo ajuda. O Senhor nos orienta sobre isso, e eu creio. Então, se Deus nos dá essa garantia, a gente tem que acreditar e a gente tem que ser firme e forte nesse propósito. E em relação a essa questão de restaurar o relacionamento, de pensar que o seu filho, sim, ele pecou, ele pediu perdão, ele foi até o Senhor, ele aprendeu que esse é o caminho, ele clamou por perdão com os pais, né? E também com as pessoas a quais ele ofendeu ou por acaso fez alguma coisa. Esse tema, essa maneira de fazer vai exigir com que ele vai restaurando esse relacionamento e que ele vai fazendo com que as coisas vão voltando ao normal. E nesse processo de correção, ele vai recebendo esse carinho e esse amor da parte de todas as pessoas envolvidas. Isso é muito maravilhoso, você olhar para alguém e você não enxergar ela como um pecador, mas sim enxergar a pessoa como alguém que está no processo de melhora. Para isso você vai precisar ir de mexer dentro do seu coração. E eu coloquei aqui que como filhas, nós podemos levar esse ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Perdoar, relevar, ter misericórdia, tolerar em amor, são outras dos inúmeros ensinamentos que Jesus nos dá nessa passagem. Vai ser necessário você ter misericórdia daquele que errou. Vai ser necessário você tolerar em amor aquele que errou. O seu filho fica mais fácil você tolerar em amor do que o seu irmão que pecou contra você. Porém, o Senhor fala que você tem que fazer a mesma coisa, agir da mesma maneira com o seu filho e com o seu irmão. Mas ele fez isso contra a minha pessoa, ele fez aquilo, eu não perdoo. Mas o Senhor fala que você tem que perdoar. E você tem que perdoar por ele? Não. Você tem que perdoar por você. Porque perdão é como você segurar, falta de perdão é como você segurar uma brasa acesa na sua mão e esperar que o outro se queime. Isso só vai queimar você. E você continua lá segurando, dizendo que não vai perdoar. Então, o perdão faz parte da nossa vida como cristã.
O perdão faz parte do processo nos elementos da correção. O perdão faz parte de você como filha do meu Deus Pai. Você precisa ser uma pessoa que perdoa. Você precisa ser alguém que tem misericórdia das pessoas. Ah, mas ele merece estar nessa vida aí, ó. Porque você viu o que ele fez? Talvez até mereça. Talvez até, como diz, cavou mesmo, né? O que a consequência cavou, mas não cabe a você ter esse tipo de pensamento. Para que você não coloque sujeira dentro do teu coração. E para que você seja uma ensinadora, né, melhor para o teu filho. Resumindo, se você for melhor, você vai reproduzir alguém melhor. Então, é nessa pegada aí que Jesus nos ensina nessa passagem. Perdoar, relevar e ter misericórdia. Outra coisa que Jesus toca no nosso coração é que nós temos que ser mais parecidas com Ele. Buscar a face de Jesus. Buscar a semelhança com o caráter de Jesus. Isso nos traz vida. Os ensinamentos dele não servem só para que a gente assista ao assistir o culto, ache bonita a maneira como Jesus fala, ache bonito como a maneira como Jesus age, mas não serve para você ou você não faz isso verdade na sua vida. Essa é a nossa luta aqui nessa terra. Nós buscamos ser mais parecidas com Jesus. Mas é difícil ser parecida com Jesus? Ele é muito especial, ele é o Filho de Deus, você também é. Ele veio para nos mostrar isso, porque senão ele poderia ficar lá no céu, onde é o lugar dele hoje. Ele poderia ter ficado lá, ele não precisava ter vindo aqui para nos mostrar. Então você não precisa ficar com essa desculpa de que ele é mais santo que você, é só você ficar mais santa. É só você ficar mais parecida com ele. Seja, que santo significa separado por Deus, significa aquele que busca fazer a vontade de Deus, e essas somos nós, mães que oram. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus em tudo. Temos os desafios? Temos a nossa carnalidade? Temos, mas é contra ela que nós lutamos, não contra os nossos irmãos, não contra aquele que pecou, mas sim contra nós mesmos. Nós precisamos nos entregar e transformar o nosso agir. Sabe em quê? Em gratidão ao amor incondicional que Deus tem por nós. O Senhor nos ensina que é por amor que Ele nos perdoa. É por amor que nós vamos restaurar esse relacionamento entre nós e entre nós, as pessoas, e entre ele e você. É por amor. É o amor que transforma tudo isso. E esse amor do Senhor, ele é incondicional. Ele é incondicional. E nós temos que ser gratas por esse amor. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então não cabe a nós julgar o pecado do outro, porque nós também temos. Nós precisamos centrar nossa energia em agradecer o amor de Jesus por nós. Hoje, nessa manhã, eu gostaria que você pensasse sobre o amor de Jesus na sua vida. E se por um acaso você, mãe que ora, ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não declara Ele como o seu Senhor e como o Salvador da sua vida, que você possa fazer isso hoje e começar a viver uma vida abundante. Porque à medida, a própria Bíblia diz que por conta desse amor, esse que Ele quer te ensinar, mãe, esse que mesmo diante de pecado, vai restaurar o relacionamento e a gente vai continuar vivendo, mesmo você ainda não sendo perfeita. Esse mesmo amor é o que Ele quer te ensinar e que Ele quer derramar na sua vida. Então hoje nós vamos orar para encerrar essa live e entregar as nossas vidas a Jesus. Se você já fez isso, entrega de novo.
Muitas vezes, diante das situações, a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus. Entregar a sua vida não é um único ato, mas talvez para você pode ser todos os dias, de acordo com a sua necessidade. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, mas se você não fez, esse primeiro momento, ele é muito importante e eu gostaria de fazer isso com você hoje. Então vamos orar e entregar nossas vidas a Jesus? Se você pode, ajoelha aí no seu lugar. Abra um espaço aí na sua sala e ajoelha e nós vamos orar, entregando as nossas vidas ao Senhor, dizendo que nós somos dele e que nós queremos ser parecidas com ele, para que nós possamos ter misericórdia, para que nós possamos ser mulheres que perdoam, ser mulheres que não guardam rancor e mulheres melhores para poder fazer os nossos filhos pessoas melhores. Amém? Abaixa sua cabeça aí no seu lugar e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por essa palavra tão poderosa que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado por nos lembrar, Pai, do seu amor incondicional, do seu amor que não leva em consideração pecado, do seu amor que não se importa com o que nós éramos, mas sim com o que nós seremos. Nós temos gratidão, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Hoje, de maneira especial, eu quero orar com essas mulheres que querem entregar a sua vida a Jesus. Que o Senhor aceite, Pai, cada vida dessa, de todas as mulheres que estão assistindo e também das que irão assistir. Que elas possam fazer essa entrega, Pai, de coração aberto e que aí no seu lugar, o Senhor, com seu doce Espírito Santo, visite o coração delas, Pai, e traga paz, a paz que excede todo o entendimento, que só é dada em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por essas vidas que se achegam mais perto do Senhor. Obrigado por todas as vidas que já estão entregues e que renovam a tua entrega no dia de hoje. Nós te agradecemos, Pai. O céu precisa, Pai, de mulheres santas. O céu precisa de mulheres, de mães santas, separadas, cheias de misericórdia e de perdão. Mulheres fortes que saibam aplicar a sua repreensão, aplicar a sua correção, aplicar os seus ensinamentos através da palavra. Mulheres e mães que possam capacitar os seus filhos para serem dependentes de ti. É assim que eu oro, te agradeço, Deus, te bendigo e te louvo. Faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bênção! Graças a Deus, porque a gente tem um Deus de amor, sim, um Deus de bondade, mas graças a Deus que nós temos um Deus de justiça, um Deus que nos ensina a ser corretos de acordo com a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana excelente e que você participe, venha participar da nossa sala de oração durante a semana. Orar faz parte de uma mulher que ora, de uma mãe que ora e faz parte de uma mulher que quer buscar a vontade de Deus. Então que você possa ser essa mulher. Nós temos aí a sala de oração e temos clamado, temos sustentado pessoas em oração, que você possa nos mandar um recadinho ou venha participar com a gente, que isso enche o nosso coração de alegria. E acontece na quinta-feira, tem também os devocionais, tem palavra, tem muita coisa. Você, que é uma mãe que ora, precisa se alimentar daquilo que te edifica. Se você tem tempo para ver qualquer outro vídeo, você também tem tempo para a palavra de Deus. E saiba que mais do que tudo, a palavra de Deus te alimenta, te traz paz e segurança para esse ministério tão lindo que você tem nessa terra. Que Deus te abençoe, te guarde e que tenha uma semana cheia de bênção. Você é uma mãe que ora.